Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Carolina Duarte e após longos 84 anos estou de volta no canal. Espero que vocês não tenham desistido de mim. 2020 não foi um ano muito fácil por motivos óbvios, além de motivos pessoais, e eu espero que vocês continuem comigo e me acompanhem, que tem muita coisa boa para acontecer aqui. Saudades de vocês, espero que vocês também tenham sentido a minha falta. Às vezes o canal sofre algumas interferências, não só minhas, mas externas também. Afinal, não tem como controlar o barulho da rua. E parece que toda vez que eu quero gravar, acontece apocalipse zumbi, invasão alienígena, um ataque nuclear. Mas eu não posso deixar que essas coisas me impeçam de trazer conteúdo para vocês. E hoje eu vou falar sobre Liga da Justiça, do Zack Snyder. Um dos maiores problemas da DC, além de adotar o tom sombrio impresso na trilogia Batman do Christopher Nolan, foi tentar alcançar o status da Marvel nos cinemas sem levar em consideração os anos necessários para isso. De O Homem de Aço até Liga da Justiça foram poucos filmes e não tivemos o tempo necessário para criar algum interesse e nenhum tipo de conexão emocional com seus personagens. Liga da Justiça teve vários problemas em seu processo, e um dos piores foi a saída do Zack Snyder, que além de outros problemas, ainda teve o suicídio trágico da sua filha. A Warner resolveu então contratar o Joss Whedon, que teve sucesso com os Vingadores, e parecia a escolha perfeita. Parecia, porque a escolha se mostrou um tiro no pé. Com refilmagens e alterações de última hora, o filme foi um fiasco nas bilheterias. Apesar de não ser uma atrocidade, não existe profundidade nos personagens, não existe gravidade nas situações, tem piadinhas fora de hora, tudo parece muito corrido, parece que eles estão correndo uma maratona e precisam passar o bastão um pro outro. Traz um vilão genérico com um visual idem, com uma motivação zero e que ainda aparece por poucos segundos. Não bastasse isso, a explicação para as caixas maternas e como os heróis ficam sabendo delas não podia soar mais pobre. E ainda tem uma das decisões de edição mais atrozes de todos os tempos. A edição pavorosa no bigode do Henry Cavill, que mostra que o estúdio não sabia muito bem para que caminho seguir. Desde então, decepcionados com o filme que foi para o cinema, os fãs começaram a fazer um movimento na internet pedindo a liberação do que seria a versão do Zack Snyder, até que ano passado isso rendeu frutos e foi confirmado que sim, teríamos o filme que era a visão do diretor. Não que a expectativa tivesse alta, mas Liga da Justiça de Zack Snyder é uma surpresa bem-vinda, cheia de autoindulgência sim, mas só por não ser uma coxa de retalhos e mostrar o que deveria ter sido, e abre um parênteses, eu não consigo pensar numa outra obra que tenha recebido essa chance, já é uma vitória não só para os fãs, mas também para o diretor. Bruce Wayne, tomado pela culpa da morte do Superman no filme anterior, e por filme anterior eu não quero dizer Liga da Justiça anterior, mas sim Batman vs Superman, resolve criar um grupo para defender a Terra de um ataque, reunindo assim os seres mais poderosos que ele encontra pelo caminho, e esse grupo é formado por Mulher Maravilha, Cyborg, Aquaman e Flash. O que o filme de 2017 tem de pressa, de urgência, de vontade de acabar logo, esse tem de calma. A explicação da origem das caixas e a batalha estendida entre homens, Atlantes e Amazonas faz muito mais sentido ao trazer o Darkseid no centro, o que nos leva ao Lobo da Steppe. Se no filme do Joss Whedon ele só parecia o vilão genérico, e por parecia eu queria dizer era, o vilão genérico que só quer destruir o mundo, aqui, além dele ter um visual mais imponente, com uma armadura mais ameaçadora, ele quer encontrar as caixas para dar uma amansada no chefe, que claramente o intimida. E isso ainda dá um toque de vulnerabilidade pro vilão. Apesar da gente já conhecer a maioria dos personagens e ser introduzidos para novos, o filme ainda toma seu tempo para explicar, para se aprofundar em cada um deles. Todos eles são desenvolvidos. A gente conhece suas motivações, suas vontades, seus medos, sem que isso se torne filmes de origem à parte. Mulher Maravilha surge mais poderosa e mais imponente. O Aquaman é tratado como um deus no vilarejo que ele ajuda. A velocidade do Flash é tratada com o respeito necessário, ele não é relegado a salvar uma família no meio de uma batalha importante, e as suas cenas definitivamente são alguns dos melhores momentos do filme. Temos um Bruce Wayne Batman plausível que se reconhece no meio de criaturas superpoderosas, mas que não deixa de parecer um líder no meio deles. E eu senti que o Superman, apesar de ser a criatura mais poderosa dentre eles, ele não surge para salvar o dia. Eu senti que ele surge mais para segurar o dia. E isso dá uma sensação de equipe, de união, de grupo, de liga.
Eu sou besta, eu sei. Eles usam os poderes como complementos uns dos outros. A gente consegue enxergar que é um grupo trabalhando em conjunto. E isso faz uma diferença do caramba. A fotografia que aqui aparece como planejada, por mais que seja desaturada e triste, ela não é escura e sufocante. E com o abuso das câmeras lentas do Zack Snyder, a gente consegue apreciar toda a beleza que existe nela. E o Zack Snyder ainda acha um tempinho para trazer cenas clássicas de poses heroísticas que parecem ter sido tiradas direto dos quadrinhos. A mise-en-scène do Zack Snyder é impecável. Goste ou não do diretor, é impossível alguém dizer que não entende o que está acontecendo nos filmes dele. E eu gosto de como ele abre o quadro pra gente não perder nenhum detalhe. Então você sabe exatamente para onde direcionar seus olhos. Não existe uma bagunça visual, não existe uma confusão mental com o que a gente está vendo. E isso dá mais energia e traz uma dinâmica diferente para as cenas de ação. Por falar nas cenas de ação, quão grata foi minha surpresa por, num filme de 4 horas elas acontecerem pontualmente, não tem muita cena de ação, o que nos mostra que ele estava mais preocupado em contar a sua história do que trazer cenas explosivas, megalomaníacas, que a gente já tá cansado de ver. E B, o ato final acontece numa cidade isolada, que tá praticamente destruída e não tem civis. A montagem e divisão em capítulos funciona sem que isso comprometa o ritmo da narrativa, além de funcionar como um elemento elegante de quebra de um segmento para o outro. As atuações até que são homogêneas. A Gal Gadot ainda não encontrou seu caminho, ela é fraquinha e nos momentos que pede um pouco mais de drama, um pouco mais de intensidade, ela deixa muito a desejar. O Jason Momoa com seu Aquaman se diverte, tá vivendo o melhor da vida ali, ele é super carismático. O Ezra Miller entrega um Barry Allen consistente, mais calmo, e isso se deve a parte das piadinhas que foram tiradas. O Ben Affleck não tem muito o que falar, ele é o melhor Bruce Wayne / Batman, ele veste não só muito bem o terno de bilionário, como ele veste muito bem o uniforme de líder dessa liga. E o Henry Cavill aparece um pouco mais sutil, o que me leva finalmente ao Ray Fisher e o seu Cyborg. Ele entrega um personagem que é imponente e, apesar da cara amarrada o tempo inteiro, a gente consegue perceber o seu olhar quebrado e consegue ver todas as emoções conflitantes que existem dentro dele. Há algum tempo ele deu umas declarações de que sofreu racismo no set de filmagem. Que surpresa, né? Uma pessoa negra sofrer racismo. E não é nenhuma surpresa perceber que no filme de 2017 é o personagem negro que mais sofre com os cortes. Nada de novo sob o sol, né? A história do Cyborg foi totalmente mutilada e despersonificada. E se você prestar atenção e tiver um tempo para assistir o Liga da Justiça do Joss Whedon logo depois de ver o do Zack Snyder, é possível ver a frustração na atuação dele, uma vez que tudo que acontece no filme de 2017 é regravação. Se vocês conseguirem, assistam a versão do Joss Whedon logo depois de assistir a versão do Zack Snyder e vão ver o porquê da frustração. Enquanto no filme de 2017 ele só parece alguém aborrecido, que tá irritadinho com o pai, no filme do Zack Snyder ele não é só um dos pontos centrais importantes. Em alguns momentos ele é praticamente o protagonista do filme. Imagina você gravar tudo isso, saber que um diretor te contratou para ser parte central, você como homem negro, imaginar o que isso representa, não só para a comunidade negra como um todo, mas para as crianças, principalmente para os meninos que podem crescer. E a gente tem essa falta. Isso me dá tanta raiva que eu não consigo nem me expressar. Porque enquanto os outros atores têm toda já sua carreira estabelecida, e se elas não estavam pré-estabelecidas, elas deram uma guinada, quem sai mais prejudicado com isso é sempre o negro. É impossível você não se revoltar. É doloroso ver, você imagina você gravar tudo isso e quando você vai ver essa versão, fala, não, a gente vai te chamar de volta porque tem que regravar algumas coisas, e quando a versão é lançada, você vê que o seu papel foi mutilado. É triste pensar no que poderia ter sido a carreira desse menino, no que ele poderia ter conquistado se ele não tivesse sofrido essa falta de respeito, esse racismo tamanho nesse set de filmagem. Que alguém perceba o talento que ele tem e que isso não seja uma mancha na carreira dele. Porque a gente sabe que quem é prejudicado quando essas coisas acontecem não são os grandes, não são os nomes por trás, não são os donos do mundo.
é sempre o elo mais fraco. Mas minhas revoltas à parte, nem só de flores vive esse Liga da Justiça. Apesar das 4 horas de duração não serem as mais cansativas, o peso do filme é sentido e ele se beneficiaria de pelo menos uns 30 minutos a menos. Eu consigo entender a decisão, afinal era a chance que o Zack Snyder tinha de mostrar o que teria sido caso ele ainda continuasse nessa expansão do DCEU no cinema. Há também diálogos super mega blaster powers positivos, deduções mirabolantes mesmo para seres tão inteligentes, trilha sonora que por mais que não seja a pior delas, ela ainda é meio brega, e o Zack Snyder tem essa tendência de escolher músicas que cospem na nossa cara o que tá acontecendo, mas nada é mais irritante do que a trilha cerimonial da Mulher Maravilha que surge toda vez que ela aparece. Frases de efeito ou conclusões de coisas que já estão acontecendo, a pior delas é a Mulher Maravilha com um laço. Eu até olho pro lado de vergonha, não consigo olhar pra vocês. O Victor com a caixa que já tá na mão dele. Cerimônias longas demais, arrastadas demais, sem necessidade demais. Efeitos especiais que não parecem finalizados, além de um epílogo que destoa um pouco do filme e que talvez seja só pra mostrar o que teria sido a saga no cinema. Além de trazer o Jared Leto e provar que ele é definitivamente o pior Coringa que a gente já teve. E mesmo com todos esses problemas, esse Liga da Justiça se mostra muito mais coeso e interessante do que sua versão anterior, e a força desse filme reside em seus 2 temas centrais. Um deles é a relação entre pais e filhos, trazendo o Victor e a sua relação problemática com o pai, a Mulher Maravilha, o distanciamento da mãe, o óbvio trauma que o Bruce Wayne sofre pela perda dos pais e define quem ele é pro resto da sua vida, o Barry Allen que tenta a qualquer custo provar a inocência do pai, o Aquaman com o ressentimento que ele sente pela mãe, ele se sente abandonado, e o Clark a relação com seus 2 pais e o conflito que existe dentro dele entre o que um e o outro deixaram de legado. Além da lembrança de que mesmo errando e mesmo falhos, os pais fazem sacrifícios e só querem que os filhos cresçam e que sejam as melhores versões daquilo que eles puderem ser. E o segundo tema central e o mais potente deles é o luto. A discussão da perda dos filhos, da perda dos pais, da perda de um parceiro, da perda da mãe, da perda e redescoberta da própria identidade, e esse tema se faz presente até naquele que seria o mais colorido e esperançoso de todos eles. E não há espaço para dúvidas de que esse luto é reflexo direto da perda de seu realizador. Afinal, como um artista lida com seus sentimentos, como ele coloca para fora as suas angústias, os seus medos, as suas dores, os seus desejos mais obscuros, é através da sua arte. Com o cineasta foi com esse filme grandioso, não só em sua extensão, mas também em sua temática. Que o Zack Snyder encontre dias mais ensolarados, que a Warner aprenda que uma colcha de retalhos não funciona, nem sempre menos é mais, e respeite seus artistas. E que mesmo em seu pior momento, o Snyder entregou uma obra que é assim, cheia de falhas, mas que não se sobrepõe às suas virtudes e ainda encontra um pouco de espaço para um pai dar vazão à sua dor, e que mesmo com personagens fictícios, mostra que no final das contas, tudo que os pais querem é a felicidade dos seus filhos. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilha com a mamãe, com o papai, com a vovó, com a filhinha e faça uma Carolina Duarte muito feliz. Um beijo e até a próxima!